Hoje trarei o audiobook O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard, escrito em 1951. Espero que apreciem. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. O sentimento é o segredo. Neville Goddard. Não há limites para se escrever muitos livros. Eclesiastes 12, versículo 12. Aquele que se destinam a entender-se de um assunto específico, qualquer que seja um pequeno número de obras conceituadas neste assunto por muitas e muitas vezes, pois ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito gerar confusão, lá ao invés de aprendizado. Antigo ditado. Prefácio. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro, uma estrada claramente definida para a realização de seus sonhos. Se ele fosse feito para entender o seu tamanho através de alegações fundamentadas, e estudos deste livro teria muitas vezes. Mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentações, desde que se descarta o julgamento, que sempre é plausível, em dizer que o autor é uma farsa ou é um iludido, e que, portanto, como suas provas são falsas. Consequentemente, eu propositalmente omiti todas as alegações e testemunhos, e simplesmente desafio o leitor que tenha a mente aberta, à lei da consciência conforme divulgado neste livro. O seu próprio sucesso pessoal. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo que está dentro dele é a consciência condicionada do indivíduo trazida à luz. A consciência é a causa, bem como a substância do mundo inteiro. Portanto, é a consciência que devemos mudar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o método de operação dessa lei permitirão que você alcance tudo o que deseja na vida. Armado com um conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter o mundo ideal. A consciência é a única realidade, e não figurativamente, mas verdadeiramente. Para deixar mais claro, podemos comparar essa realidade a um fluxo que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar inteligentemente a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente, o subconsciente recebe as ideias e dá forma e expressão a elas. Por esta lei, uma ideia é primeiramente concebida e então a ideia concebida é impressa no subconsciente. Todas as coisas evoluem da consciência e sem essa sequência, nada do que foi feito foi feito. O consciente imprime o subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que foi impresso nele. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdade o que a mente consciente sente ser verdade, de uma forma conhecida apenas por ela mesma, manifesta ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir, bem como da liberdade de escolher a ideia que irá sustentar, o indivíduo tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é alcançado controlando suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Contempla um sentimento como um fato que já existe em si mesmo e nessa suposição passa a dar-lhe expressão. O processo criativo começa com uma ideia, seu ciclo segue seu curso como um sentimento e termina com a vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente através dos sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas uma vez sentida, seja ela boa, ruim ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, quem não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejados. O controle dos sentimentos não significa restrição ou supressão de sentimentos, mas sim a disciplina de si mesmo para imaginar e manter apenas sentimentos que contribuam para a nossa felicidade. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejável ou pense algo ruim de qualquer maneira, forma ou forma. Não insista na imperfeição de si mesmo ou dos outros.
Fazer isso é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que foi feito por você ou por outro. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento causa uma impressão subconsciente e deve ser expresso, a menos que seja neutralizado por um sentimento mais forte de natureza oposta. O que é mais dominante dos dois sentimentos é aquele que será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu serei saudável. Sentir a sereia é confessar que não sou, é mais poderoso do que não sou. O que você sente que sempre domina o que você sente que gostaria de ser, portanto, para ser manifestado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. O sentimento precede a manifestação e é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, porque há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e seu mundo visível. O corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir algo ruim de forma intensa, sem dizer ou expressar esse sentimento, é o início do mal-estar, doença no corpo e no ambiente. Não guarde sentimentos de arrependimento ou fracasso, frustração ou desvio de seus objetivos que resultem em desconforto. Pense com sentimento apenas no estado que deseja manifestar. Sentir a realidade do estado desejado, viver e agir de acordo com essa convicção, é o caminho de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são causadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. Então, você deve adquirir um controle reflexivo do funcionamento do subconsciente, ou seja, controle de suas ideias e sentimentos. Coincidência ou acidente não são responsáveis pelas coisas que acontecem com você, nem é o autor de sua sorte ou infortúnio um destino predeterminado. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não diferencia as pessoas. O subconsciente não tem nada a ver com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Sempre aceite como verdade o que parece verdade. O sentimento é a opinião para o subconsciente do que foi declarado como verdadeiro. Devido a esta qualidade do subconsciente, não há nada impossível para a pessoa. O que a mente pode conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve expressar. Seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o mundo é moldado, e uma mudança no sentimento é uma mudança no padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que está impresso nele. No momento em que recebe uma impressão, começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento impresso, o seu sentimento, como um fato existente em si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo externo o objetivo a exata semelhança desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas. Ela os expressa até o último detalhe, sejam eles benéficos ou não. Para impressionar o subconsciente com o estado desejado, você deve assumir o sentimento que seria seu se você já tivesse realizado seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve prestar atenção apenas ao objetivo em si. A forma de expressão, ou as dificuldades envolvidas, não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento em qualquer estado impressiona o subconsciente. Portanto, se você pensa em dificuldades, obstáculos ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza muito não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como um requisito e passa a produzi-lo em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Receba a ideia em si através dos sentimentos. Nunca muda a ideia recebida, sempre a molda. Portanto, o subconsciente reflete a ideia na imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Uma vez que o subconsciente serve fielmente ao indivíduo, deve-se inferir que a relação é de um servo para um mestre, como concebido nos tempos antigos. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo a personificou como a mulher e disse: a esposa deve estar sujeita em tudo ao marido, em Efésios 5:24. O subconsciente serve ao indivíduo e molda fielmente seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma clara aversão à demanda e responde à persuasão em vez de ao comando, assemelhando-se mais à esposa amada do que ao servo. O marido é a cabeça da mulher, em Efésios 5:23,
Isso pode não ser verdade para o homem e a mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade para o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério a que Paulo se refere quando escreveu: esse é um grande mistério. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. E os dois serão uma só carne. Isso nada mais é do que o mistério da consciência. A consciência é realmente uma indivisível, mas para o bem da criação parece estar dividida em duas. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Assim, assumindo a sensação de que seria seu se você estivesse na posse de seu alvo, o subconsciente é movido para construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos no subconsciente até que eles assumam o sentimento de sua realidade, porque somente através do sentimento uma ideia é aceita no subconsciente e somente através dessa aceitação subconsciente ela é expressa. É mais fácil atribuir seus sentimentos a eventos mundiais do que admitir que as condições do mundo refletem seus sentimentos. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Assim como está dentro, está fora. Um homem não pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja dada do céu, João 3:27, e o reino dos céus está dentro de você, Lucas 17:21, nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver qualquer coisa além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo está em cada detalhe que sua consciência evidencia. Estados objetivos testemunham impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade o que você sente ser verdade, e como a criação é o resultado de impressões subconscientes, por seus sentimentos você determina a criação. Você já é o que você quer ser, e sua recusa em acreditar é a única razão pela qual você não vê. Procurar no exterior o que você não sente que é procurar em vão, porque nunca encontramos o que queremos, apenas encontramos o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que está ciente de ser ou possuir. Ao que tem, mais será dado, a Mateus 13:12, Lucas 8:18, Marcos 4:25, negar a evidência dos sentidos e se apropriar do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. Você deve alcançar o controle perfeito de si mesmo, para que, apesar das aparências, sinta tudo o que deseja sentir. Use o sono e a oração para ajudar na realização de seus estados desejados. Estes são os dois portais para o subconsciente. Capítulo 2. O sonho. O sonho, a vida que ocupa 1/3 de nossa permanência na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Então, agora vamos lidar com o sono. Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são mensuráveis pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão e prazer no que o sonho tem a nos dar nos fará partir para ele noite após noite, como se estivéssemos mantendo um encontro com um amante. Em um sonho, em uma visão noturna, quando um sono profundo cai sobre os homens, enquanto eles dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução, Jó 33:15-16. É no sono e na oração, um estado de sonho, que o indivíduo acessa o subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente se unem criativamente. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que o homem, ou mente consciente, se afasta do mundo dos sentidos para ver seu amante ou subconsciente. Ao contrário da mulher do mundo, que se casa com o marido para mudá-lo, o subconsciente não deseja mudar o consciente, o estado de vigília, ama-o como ele é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo externo na forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos formados a partir dos moldes das impressões subconscientes do sonho. Eles são feitos à imagem e semelhança do sentimento mais íntimo que você pode mostrar a si mesmo. Como é no céu, assim é na terra, a Mateus 6:10, Lucas 11:2, como é no subconsciente, assim é na terra. O que você tem na consciência quando vai dormir é a medida de sua expressão nos estados de vigília, 2/3 de sua vida na terra. Nada o impede de realizar seu objetivo, exceto sua falha em sentir que você já é o que deseja ser, ou que já possui a coisa desejada. Seu subconsciente molda seu desejo somente quando você sente seu desejo já realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente.
Como todas as coisas vêm de dentro de você e sua concepção de si mesmo determina o que vem, você deve sempre sentir o desejo realizado antes de adormecer. Você nunca tira das profundezas de si mesmo o que quer, sempre tira o que você é, e você é o que sente que é, assim como o que sente ser verdade para os outros. Assim, para que o desejo se manifeste, ele deve ser resolvido no sentimento de ser, ou ter, ou presenciar o estado desejado. E isto é conseguido assumindo o sentimento do desejo realizado. O sentimento que ocorre em resposta à pergunta como eu me sentiria se meu desejo se tornasse realidade, essa é a sensação de que você deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto relaxa no sonho. Antes de adormecer, você deve estar na consciência de ser ou ter o que deseja ser ou ter. Uma vez adormecido, não há mais liberdade de escolha. Todo sonho é dominado pelo último conceito de vigília do eu. Portanto, segue-se que você deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de dormir. Vamos à sua presença com ação de graças, Salmo 95:2, entrai pelas suas portas com ações de graças, entra nos seus átrios com louvor, Salmo 104. Seu humor antes de dormir define seu estado de consciência quando você entra na presença de seu eterno amante, o subconsciente. Ele vê você exatamente como você sente que é. Se enquanto se prepara para o sonho você assume e mantém a consciência do sucesso, sentindo eu sou bem-sucedido, então você deve ser bem-sucedido. Deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo. Sinta como se já estivesse de posse de seu desejo e relaxe calmamente na inconsciência. Aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá, Salmo 121:4, ele dá ao seu amado enquanto ele dorme, Salmo 127:2. O subconsciente nunca dorme. O sonho é a porta através da qual o consciente, a mente desperta, se une criativamente ao subconsciente. O sonho esconde o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. No sonho, o indivíduo impressiona o subconsciente com sua concepção de si mesmo. Que bela descrição deste romance do consciente e do subconsciente é o que foi dito no Cântico de Salomão: à noite, na minha cama, procuro aquele que amo com toda a minha alma. Encontrei aquele que amo com toda a minha alma, eu o abraço e não o solto até que ele o leve para a casa da minha mãe, para o quarto onde ela me concebeu. Preparando-se para dormir, sinta-se no estado do desejo realizado e depois relaxe na inconsciência. Seu desejo realizado é o que você procura. À noite, em sua cama, procure a sensação do desejo realizado que você levará consigo para o quarto de quem o concebeu, no sonho ou no subconsciente que o moldou, esse desejo também será expresso. Esta é a maneira de descobrir e realizar seus desejos no subconsciente. Sente-se no estado de seu desejo realizado e adormeça tranquilamente. Noite após noite você deve assumir o sentimento de ser, ter e testemunhar aquilo que você procura ser, ter e ver manifestado. Nunca vá dormir com um sentimento de desânimo ou insatisfação. Nunca adormeça na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você acredita ser, e seja bom, ruim ou indiferente, o subconsciente incorporará fielmente sua crença. Como você sente, assim será a impressão que você causará e ela, a amante perfeita, moldará essas impressões e criará as imagens como filhos de seu amado. Vocês são todos lindos, meu amor, e não há defeito em vocês. Cânticos de Salomão 4:7. É a atitude mental que deve ser adotada antes de dormir. Descarte as aparências e sinta que as coisas são como você quer que sejam, porque ele chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4:17. Assumir o sentimento de satisfação é chamar as condições de ser e isso refletirá satisfação. Sinais seguem, eles não precedem. A prova do que você é seguirá a consciência do que você é e não o precederá. Você é um sonhador eterno, sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma quando você assume o sentimento de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, ela começa a imaginar estados além das experiências do passado. Tudo o que a mente pode imaginar, o indivíduo pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiro estados subjetivos, invisíveis, e você os tornou visíveis assumindo o sentimento de sua realidade. O processo criativo consiste em imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar a menos que você mude seu conceito dele. Assim como está dentro, também está fora. Nações e também pessoas, são apenas o que você pensa que são.
Não importa qual seja o problema, não importa onde esteja, não importa quem envolva, você não tem ninguém para mudar, exceto você mesmo, e você não tem oponente ou ajudante para trazer a mudança para dentro de você. Você não tem nada a fazer a não ser se convencer da realidade do estado desejado, os resultados seguirão para confirmar a mudança de crença. Assim que você conseguir se convencer da realidade do estado desejado, os resultados seguirão para confirmar a mudança em sua crença. Nunca sugira outro estado que você deseja vê-lo expressar, em vez disso, convença-se de que ele já é o que você deseja que ele seja. A realização do seu desejo é alcançada assumindo o sentimento do desejo realizado. Você não pode falhar a menos que não consiga se convencer da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Toda noite, quando você adormece, sente-se realizado e impecável. Seu amante subjetivo sempre cria um mundo objetivo à imagem e semelhança de seu conceito dele, o conceito definido por seus sentimentos. Os 2/3 acordados de sua vida na Terra corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são os efeitos, não são causas. O livre-arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolha hoje a quem você vai servir. A Josué 24:15. É sua liberdade escolher o humor que você vai assumir, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas por meio de sentimentos e, de uma maneira conhecida apenas por ele mesmo, dá forma e expressão a essas impressões. As ações do indivíduo são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, nada mais é do que a ignorância das causas que o fazem agir. Ele pensa que está livre porque esqueceu o vínculo entre ele e o evento. Aquele que despertou tem a obrigação de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele impensadamente causou impressões em si mesmo, então deixe-o começar a mudar seus pensamentos e sentimentos, porque somente quando ele fizer isso, seu mundo mudará. Não perca um momento com arrependimentos, pensar com sentimento nos erros do passado é se contagiar novamente. Deixe que os mortos sepultem os mortos. A Mateus 8:22, Lucas 9:60. Afaste-se das aparências e assuma o sentimento que seria seu se você fosse o que deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no cenário mundial é determinado pelo seu conceito de si mesmo. Sentindo seu desejo realizado e relaxando tranquilamente no sono, você se coloca no papel da estrela principal a ser interpretada amanhã na Terra e, enquanto dorme, está ensaiando e sendo instruída em seu papel. A aceitação do fim cria automaticamente os meios para a sua realização. Não se engane sobre isso. Se enquanto se prepara para dormir, você não se sente conscientemente no estado do desejo realizado, então você vai levar consigo para o quarto de onde você foi concebido a soma total das reações e sentimentos do dia, e durante o sono você será informado de como ela se expressará amanhã. Você acordará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é predeterminado pelo conceito de si mesmo quando adormeceu. Portanto, sua única liberdade é a sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e como reage ao drama do dia, mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia, já foram determinados. A menos que você defina consciente e deliberadamente a atitude mental com a qual vai dormir, você inconscientemente irá dormir na atitude mental composta de todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação deixa uma impressão subconsciente, a menos que seja neutralizada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa da ação futura. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria. Através de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para seu jardim, mas a menos que o grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, dará frutos abundantes. A João 12:24. O conceito que você tem de si mesmo quando adormece é a semente que cai no solo do subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz atrairá condições e eventos que aparecerão em seu mundo que confirmarão essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você toma como sentimento, você realizará como uma condição, uma ação ou um objeto no espaço. Então, durma na sensação do desejo realizado. Capítulo 3. A oração. Assim como o sono, a oração é outra entrada para o subconsciente.
Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A Mateus 6 versículo 6, a oração é uma aparência de sono, que diminui a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva à sugestão de dentro. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado logo antes de dormir. A oração não é tanto o que você pede, mas como você se prepara para recebê-la. Tudo o que você orar e pedir, creia que já o recebeu, e será concedido para você. É Marcos 11 versículo 24. A única condição necessária é que você acredite que suas orações já foram respondidas. Sua oração deve ser respondida, se você assumir o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse de seu objetivo. Quando você aceita o desejo como um fato já realizado, então o subconsciente encontra os meios para sua realização. Portanto, para orar com sucesso você deve ceder ao desejo, ou seja, sentir o desejo realizado. O indivíduo perfeitamente disciplinado está sempre sintonizado com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto objetos no espaço, e, portanto, ele nunca abriga um sentimento que não contribua para a sua felicidade, porque os sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, aquele que é indisciplinado tem dificuldade em acreditar no que é negado pelos sentidos e geralmente aceita ou rejeita apenas com base nas aparências dos sentidos. Por causa dessa tendência de confiar na evidência dos sentidos, é necessário bloqueá-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir o que eles negam. Quando você está no estado de espírito eu gostaria, mas não posso, quanto mais você tentar, menos você será capaz de ceder ao desejo. Você nunca atrai o que deseja, sempre atrai o que tem consciência de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter o que se quer. Quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo, todos os esforços conscientes para neutralizar essa sugestão são fúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de dar lugar ao desejo e não de forçar o desejo. Quando seu sentimento está em conflito com seu desejo, o sentimento vencerá. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser fácil. Ao tentar consertar uma atitude mental negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para dar lugar ao desejo como um fato consumado, você deve criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa, semelhante ao sentimento que precede o sono. Nesse estado relaxado, a mente se afasta do mundo objetivo e sente facilmente a realidade do estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e bastante capaz de mover ou abrir os olhos, mas não deseja fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo, feche os olhos e imagine que está com sono. Sinta, estou com sono, muito sono, muito sono. Em suma, você terá uma sensação de afastamento acompanhado de uma frouxidão geral, perdendo todo o desejo de se mover. Você sente um descanso agradável e confortável e não deseja alterar sua posição, embora em outras circunstâncias você não se sinta confortável. Quando este estado passivo for alcançado, imagine que você realizou seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine em forma de imagens o que você quer alcançar na vida, e então sinta que você já fez isso. Os pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que, no estado passivo de oração, podem ser ouvidos como enunciados de fora. No entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo o que você poderia precisar ou querer já é seu. Você não precisa de um ajudante para dar a você, é seu agora. Chame seus desejos para serem, imaginando e sentindo-os realizados. Uma vez que o final é aceito, você fica totalmente indiferente ao possível fracasso, porque a aceitação do final lhe dará os meios para esse final. Quando você sai do momento da oração, é como ver o final feliz e bem-sucedido de uma peça, mesmo que não lhe mostrem como o final foi alcançado. No entanto, tendo testemunhado o final, independentemente de quaisquer sequências de anticlímax, você permanece calmo e seguro, sabendo que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Espírito, sentimento. Não por poder ou força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Entre no espírito do estado desejado assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse quem você quer ser,
Capturar a sensação do estado desejado libera você de todo o esforço de fazê-lo, porque já é. Há um sentimento definido associado a cada ideia na mente. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado, assumindo o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do que deseja e seu desejo se manifestará. Fé é sentimento. De acordo com sua fé, sentimento, seja feito para você. Mateus 9:29. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre o que você é. Como uma pessoa é, então ela vê. Porque a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13 versículos 12, 25 e 29, Marcos 4, 25, Lucas 8 versículos 18, 19 e 26, aquilo que você sente que você é, e aquilo que você é dado a você. Então, assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do seu desejo, e seu desejo deve ser realizado. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou em Gênesis 1:27. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegara. Filipenses 2 versículos 5 e 6. Você é o que você pensa que é. Em vez de acreditar em Deus ou Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. João 14:12. Isso deveria dizer, aquele que crê como eu creio, também fará as obras que eu faço. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus porque ele acreditava que ele era Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10:30. É natural fazer as ações de alguém que você pensa que é. Então viva no sentimento de ser quem você quer ser e você será. Quando uma pessoa acredita no valor do conselho que recebeu e o aplica, estabelece dentro de si a realidade do sucesso. O fim,